Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês. A nossa aula número 11, né? O nosso bloco número 11. E chegou a hora da gente fazer o quê? Trabalhar com vocês uma perspectiva de análise e de avaliação de temas propostos pelas bancas. Então vamos colocar na prática tudo isso daí que nós viemos falando desde o começo do nosso curso. Então a gente vai trabalhar aqui com o primeiro projeto de texto número 1, que seria o quê? A produção de um texto a partir de uma proposta, a partir do que? De uma proposta real feita pela banca. Então, vamos lá, acompanhe comigo, veja aqui a primeira estrutura de texto. Então, ele coloca assim, ó, elaborando seu texto, tema número 1 do CESP, uma década de Facebook, é o texto motivador. Então, vamos ver o que ele promove para a gente dentro desse texto. Então, ele começa assim, ó. Em 4 de fevereiro de 2004, surgiu a rede social que 10 anos depois seria conhecida no mundo inteiro. Teria auxiliado a organizar manifestações políticas que mudaram o rumo de diversos países, como a Primavera Árabe, e seria utilizada por mais de 1 bilhão de usuários. O Facebook, sem dúvida, revolucionou o próprio conceito de rede social. Então, vejam o que ele fala sobre o surgimento do Facebook, sobre elementos como manifestações políticas, tá bom? E, na verdade, a revolução das redes sociais. Então nós temos aqui o quê? A primeira concepção, qual que é a primeira apresentação, desculpe pela tossidinha aqui, né? A primeira apresentação de valores e conceitos relativos ao Facebook, quando ele surgiu, 10 anos depois, o que ele conquistou e a importância dele, que vai além do que? Daquilo que ele se propôs, né? Como muita gente sabe, ele era, na verdade, em princípio, um projeto para você simplesmente trabalhar, estabelecer valores ligados ao quê? Troca de fotografias, um site de paquera ali dentro de uma universidade. Muito bem, vamos lá, continuando então, a gente outro parágrafo. Até porque esse tipo de aplicativo, então ele revolucionou, até porque esse tipo de aplicativo, que tem por base a ideia de que podemos nos conectar mais facilmente e, por meio deles, conhecer pessoas novas, é mais antigo do que se imagina. O SixDress.com já fazia isso em 1997, obviamente de uma forma mais simples, e em pouco tempo foi substituído pelo Orkut. Esse último também viu seus dias de glória virtual até ser paulatinamente abandonado pelos usuários que viram na plataforma de Mark Zuckerberg inúmeras vantagens em relação aos seus antecessores. Então a gente vê aqui, olha só, já um processo de superação, né? Então a gente foi vendo o quê? Um processo de superação nas redes sociais. Vamos lá. Um primeiro questionamento é inarredável. A volatilidade, ou seja, quanto ele é volátil, dos usuários levará também o Facebook ao ostracismo, minha gente? Bem provavelmente, se a gente parar por aqui, é acreditar que não existe nada eterno, né? Nada eterno. Então, com certeza, alguma coisa vai surgir. Até 2005, talvez 2006, o Orkut reinava absoluto entre as redes sociais. E ninguém imaginava que seria substituído tão rapidamente e, ao mesmo tempo, passaria a ser tão criticado e escrachado pelas mesmas pessoas que utilizavam compulsivamente nos anos anteriores. Será que Zuckerberg precisa começar a se preocupar com sua aposentadoria? Com certeza. Pessoalmente, acredito que sim. Se bem que preocupar-se talvez não seja o melhor termo. O fato de existir há 10 anos é, nesses tempos, um feito admirável. Porém, cedo ou tarde, uma nova ideia brilhante surgirá e tomará seu lugar na preferência dos internautas. Sempre foi assim? Ou alguém ainda usa o ICQ? Para os mais jovens, a mesma pergunta pode ser feita substituindo as letras, ou alguém ainda usa
MSN. Então veja só que interessante, né? Estamos falando do Facebook e se você for ver nos dias de hoje, nós já temos um WhatsApp aí que supera grande parte das expectativas de um Facebook junto com o Instagram, tá bom? Se você quer falar sobre isso, olha só, o que nós temos aqui? Facebook, tá, você tem o WhatsApp e você tem o Instagram. Então, já são 2 programas que realmente dominam e controlam neste momento, tá? Se a gente for contemporaneizar, neste momento, aquilo que aqui dentro dessa estrutura ainda era questionado. Será que vai ser superado? Já podemos avaliar hoje em dia que foi superado assim, como no passado, o ICQ e o MSN, tá? Que também já desapareceram. Vamos lá. O desafio do futuro esbarra também na mudança das formas de acesso à internet. Uma parcela cada vez maior dos acessos é feita por equipamentos portáteis. Olha só o celular aqui. Como celulares e tablets, que não permitem as mesmas funcionalidades que os computadores tradicionais. Qual o espaço para o Facebook na internet móvel? Se ele vive da publicidade, então vejam só, né? A coisa já começava a ser questionada. Outra reflexão que merece destaque na comemoração desse aniversário é a função que o Facebook exerce na internet. Ele é essencialmente um espaço para a colocação de informações e fotos pessoais cujos titulares querem dividir com seus amigos. Explico as aspas mais adiante. Então vejam só. O que se fala? Logicamente que ele colocou aqui amigos, porque na verdade são seguidores. Tá? Então vejam qual que é o princípio. A ideia inicial do Facebook era qual? Trocar imagens. É lógico que houve muita procura para se trabalhar no Facebook com divulgação de trabalhos, divulgação de propostas de trabalho, de profissionais tentando mostrar o seu trabalho, né? E foi durante muito tempo reprimido pelo próprio Facebook. Vamos lá. Nos últimos anos, passou a ser também um espaço de intensa publicidade. Olha só o que eu estou falando para vocês. Eu também o exploraria como empresário. Tem mais de 1 bilhão de pessoas reunidas lá. O que desnaturou um pouco a ideia original. Hoje sabemos que essa publicidade é sugerida conforme nossas curtidas e dos nossos amigos, novamente, o que determina que nossas preferências e fatos pessoais estão sendo utilizados com fins comerciais, tanto que a gente já sabe muito bem que esse tipo de curtida, esse tipo de estrutura representa, na verdade, um trabalho estatístico que vai mapeando suas preferências. Então, algo que também já começa a ser questionado. Será que estamos nos expondo demais? Boa pergunta, não é não? As pessoas que estão em nossa lista de amigos no Facebook são realmente amigas? Olha só a grande pergunta. Óbvio que não. Por isso, as aspas. Não seria melhor chamá-las de contatos? Ou por que o próprio sistema perguntaria a você, ao aceitar uma amizade, se você conhece a pessoa fora do Facebook? Talvez tenha sido essa a grande sacada da rede social. Meros conhecidos se tornam amigos. E esse número se tornou uma espécie de índice de popularidade. Verdade, quanto mais seguidores você tem, mais popular você é. Até outro dia, prezava-se muito pela privacidade e intimidade. É fácil perceber que esses conceitos se estreitaram e atualmente significam um espaço muito menor de nossas vidas do que antes. Isso não é necessariamente ruim, é algo como globalização das relações humanas. O ruim é que apenas uma parte das relações são globalizadas. A parte boa, feliz, saudável, que habita cada um de nós. Sinto que no Facebook somos todos um pouco menos humanos e, ao mesmo tempo, um pouco mais competitivos. Temos que ter felicidades para mostrar, não é verdade? Falou assim, se eu não publico as coisas, eu não sou uma pessoa feliz. Olha só, duro é ver que esses amigos ou contatos tomam mais a nossa atenção do que aqueles outros amigos fisicamente presentes. Isso daqui é algo que a gente tem de ter preocupação, hein, minha gente? Ou seja, a substituição do amigo real, da família, dos familiares, pelos amigos virtuais. Rola na internet
Um cartaz que ficou célebre em um bar nos Estados Unidos. Não temos Wi-Fi. Conversem entre vocês. É bom ter notícia de quem não vemos com frequência. Mas outra frase famosa é cada vez mais verdadeira. Rede social aproxima as pessoas que estão distantes e afasta as que estão próximas. Fantástico isso daqui, não é não? Não é mesmo? Olha só esse aspecto da modernidade desse pensamento. Não é não? Uma reflexão absolutamente verdadeira. Se você for observar em qualquer ambiente coletivo. Vale salientar que esse texto é, acima de tudo, uma autocrítica e um convite à reflexão. E vocês? O que pensam do Facebook? Qual o papel das redes sociais em nossas vidas? Essa pergunta, segunda, é mais importante do que a primeira. Porque, enquanto a primeira ela é específica sobre o Facebook, essa segunda fala sobre as redes sociais, seja ela qual for, sejam elas quais forem. Qual é o papel delas em nossas vidas? Elas têm um papel importante? Tem, mas até que ponto elas podem alcançar, não é mesmo? Então vamos lá. Olha só agora a proposta feita em cima desse texto. Considerando que as ideias presentes no texto acima têm caráter unicamente motivador, não se esqueça disso, tá? Redija um texto dissertativo posicionando-se acerca do seguinte tema: as redes sociais ocupam parte do cotidiano e preocupam como hábito desenfreado. Então, olha só o que ele fala aqui. Ele vai falar sobre rede social como um todo. Então, por exemplo, hoje nós temos na mesma proposta outros elementos a debater, que não exclusivamente Facebook, como na época em que a proposta e o tema foi lançado, né? Falou assim, então você percebe aí a atualidade desse tema, que pode ser reiterado a qualquer momento, mesmo com a evolução e a mudança desse processo. É o que a rede social, que faz parte do nosso cotidiano, transforma como hábito, e um hábito desenfreado. Veja que as redes sociais ocupam parte do cotidiano e preocupam com o hábito desenfreado. Isso daqui é uma afirmação que ele fez. Então, o que nós podemos construir a partir daí? Primeiro, o tema. As redes sociais ocupam parte do cotidiano e preocupam como hábito desenfreado. Qual seria a tese? O que nós poderíamos fazer respondendo a essas perguntas que estão aqui? Primeiro, o mundo tornou-se internauta, tá? E as redes sociais foram tomando conta da vida das pessoas, não é verdade? As pessoas se tornaram menos pessoas e mais internautas, tá? Nós estamos conectados a tudo isso daí. E agora o que eu sei? Qual é a minha afirmação? Que as redes sociais foram tomando conta da vida das pessoas, tá? O que eu preciso fazer? Por quê que nos tornamos internautas? Como elas fizeram parte? Para que isso serve? Lembre-se mais uma vez, são questões motivadores. Aqui nós temos o quê? Causa, consequência, não é? Aqui nós temos o quê? O modo como isso aconteceu e o para quê? A finalidade. Então vejam que são perguntas bem interessantes que sempre nos motivam a desenvolver o nosso tema. Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Tese geral. A globalização tornou o mundo internauta, como nós já vimos. O que eu posso falar? Vejam só. Primeiro argumento meu. Os internautas passaram a conhecer pessoas do mundo inteiro. Então, fato positivo. Não é não? Todo mundo começou a ampliar os horizontes de trabalho. Tá? Então, isso aqui é o quê? É a minha primeira estrutura. Depois, as pessoas antes afastadas umas das outras passaram a ser próximas. Reencontraram-se e passaram a se comunicar. Então, o segundo fator, também positivo. Então, a gente não pode compreender que aquilo que está presente na vida de todo mundo é absolutamente negativo. E terceiro, o surgimento de um paradoxo. Aí sim, as pessoas distantes tornaram-se próximas, mas as próximas
tornaram-se distantes, pegando até o quê? Um exemplo da frase que foi colocada lá. Então a gente mostrar dentro desse contexto como pessoas muitas vezes dentro do ambiente familiar, próximos fisicamente, estão distantes e não conversam porque estão conectados à rede social, conversando com outras pessoas, né? Então isso é sempre algo importante para a nossa reflexão, tá bom? Entendido? Importante a gente perceber como esse tipo de reflexão é importante, o debate é importante. Por quê? Porque os temas são recorrentes, não se esqueça disso. O que hoje é debatido dentro de uma proposta, amanhã ela é reiterada, mesmo sendo uma proposta diferente, os argumentos são o quê? Coexistentes. Tá? Assim como um dia nós falamos sobre o Facebook, amanhã nós podemos falar sobre o WhatsApp, sobre o Instagram, sobre a sua importância talvez comercial, a sua importância profissional e, ao mesmo tempo, não só a interferência que ela faz nas relações pessoais, como também o que ela aproxima, o que ela traduz, não é verdade? O que ela permite as pessoas realizarem, porque existe esse aspecto. Ela se tornou também agora uma ferramenta, né? Bem diferente, por exemplo, do que você veria no Facebook e até mesmo no Instagram. Você vê hoje em dia o WhatsApp como uma ferramenta profissional. As pessoas realmente se comunicam profissionalmente, têm contato. Ele ocupa muito mais um trabalho misto entre o e-mail, que seria o quê? O correio eletrônico, em que as pessoas trocam informações, trocam documentos, e agora dentro de uma perspectiva muito mais instantânea e pessoal. Ou seja, eu crio grupos profissionais, eu crio relações imediatas e diretas, converso com as pessoas, quase transformando o quê? O aparelho celular e a telefonia móvel em algo superável. Vamos pensar bem nisso? Porque o telefone como um número já começa também a perder o seu valor. A partir do momento que eu registre aquela pessoa dentro do meu aparelho, que eu a conecte, eu não tenho mais a necessidade do número do telefone dela. Então a minha ligação nem precisa acontecer, porque eu posso fazer a mesma ligação agora em áudio, em vídeo em áudio, eu posso conversar com ela quase que diretamente aqui, ó, como se estivesse em videoconferência, o que também já é possível. Então vamos entender bem que nós já estamos dentro do próprio ambiente já produzindo inovações, e muitas com certeza ainda virão. Então esse tipo de reflexão é importante, tá? Vamos lá, vamos ver então agora um pouquinho mais sobre esse novo tema. Então, eu saio para a gente poder ver um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. Agora, um tema da Fundação Carlos Chagas, ou seja, uma perspectiva diferente. Então, vejam só o que ele propõe aqui para a gente. Tá? Então, leia com atenção os dois textos seguintes. Então, o primeiro texto, ele diz o seguinte: o aquecimento global, essa terrível ameaça que, segundo alguns, paira sobre o nosso planeta, é contestado por grupos de cientistas que acham que o problema não é assim tão devastador. Esses grupos aconselham que se gaste dinheiro em investimentos que visem a eliminação da fome e a cura da AIDS. Então vejam só, aquecimento global é um problema, uma terrível ameaça, tá? Mas ao mesmo tempo é contestado por alguns grupos, tá bom? Que acreditam o quê? Que é melhor investir, olha só, na eliminação da fome e a cura da AIDS. Então, todos acreditam plenamente no problema do aquecimento global? Não. Alguns defendem outras estruturas. Texto número 2. Seja qual for a extensão dos males que nossa civilização já causou ao planeta, o certo é que precisamos repensar o próprio conceito de civilização. Então vejam que aqui vem o quê? Os males que nossa civilização causou ao planeta. Então agora a gente tem que voltar a tomar consciência, né? Então vejam que esse segundo texto, ele reafirma a questão de problemas como, por exemplo, o aquecimento global. Tá? As evidências do aquecimento global, olha ele aqui novamente, já se fazem sentir. Não seria a primeira, mas talvez venha a ser a mais grave das catástrofes geradas pelo ser humano. Então aqui ele já mostra uma ideia mais contundente sobre o problema do
aquecimento global, não é verdade? Então, no de cima, ele pondera. No de baixo, ele já estabelece um valor definitivo e significativo sobre tudo isso, tá? Então, veja só, o que se pede aqui dentro disso? Mais uma vez, que você escreva uma dissertação na qual deverá expor o seu ponto de vista, lógico que aqui está a tese, acerca do tema comum a esses dois textos. Então, qual é o tema comum aos dois textos? Tá? Que nós vimos. O aquecimento global. E aí ele diz, sua dissertação deverá ter entre 20 e 30, tá? Considerando-se letra de tamanho regular. Todas as informações bem interessantes ser levadas em consideração. Então vamos lá. Tema. A ação do homem, tá? Em especial o aquecimento global sobre o globo terrestre. Então, nós temos que ver, é o homem, o aquecimento global é a estrutura principal e a ação do homem em cima disso. Qual que é a tese que poderia ser desenvolvida? O homem precisa repensar suas relações com o globo, tá? Então precisa repensar sobre o globo terrestre, antes que mais um dos males por ele causados ao planeta, o aquecimento global, torne-se uma grande catástrofe. Então, qual é a proposta aqui? Falar pura e simplesmente sobre isso? Não. Sobre repensar, tá? Reavaliar sua estrutura. Como é que eu lido com isso? Mais uma vez, por que eu devo me preocupar com isso, tá? Depois, como eu devo fazer isso tudo, né? De que maneira? E para quê? Não? Por quê? Porque a gente sabe que o problema existe, tá? Como fazer? É essa a ideia, repensar, reavaliar projetos, programas que estão causando mal, para quê? Para que a gente tenha amanhã um futuro garantido, possamos sobreviver a essas adversidades, não? Possamos proporcionar às gerações futuras a certeza de que vão viver em um planeta que permita, que garanta a ele qualidade de vida, não é verdade? Então veja só, o que nós temos aqui de hipóteses para trabalhar? O primeiro deles, o que pode ser causado, o que pode gerar a questão do aquecimento global? Primeiro, o derretimento das calotas polares, tá? Olha só, isso tudo pode gerar o quê? Qual que é o problema, né, disso tudo? A mistura com a água salgada, ou seja, nós vamos contaminar nossa água potável, tá? Então, as misturas não permitem a água ser mais potável. Então, olha só a crise da água no mundo, além de alagamentos das cidades e a extinção de animais. Então, nós temos 3 problemas aqui com o derretimento, tá bom? O problema da água potável, o problema dos alagamentos e o problema da extinção de animais. Lembre-se, precisamos beber água. Segundo, precisamos de lugares em que nós tenhamos segurança para sobreviver. E em terceiro, os animais significam e representam a sobrevivência de todo o planeta, tá? O ecossistema, o equilíbrio, tá? O controle de pragas, na verdade até mesmo que a permanência de matas e florestas depende do equilíbrio do ecossistema, tá bom? Segundo, a própria questão do desequilíbrio do ecossistema, então criando aqui um gancho, tá? Ou seja, o que acontece quando isso gera o desequilíbrio do ecossistema? Você vê esse desequilíbrio mexer com o habitat dos animais, tá? Com o clima, consequentemente. Eu mexo com o habitat, ou seja, eu crio a desertificação, por exemplo. Com essa desertificação das florestas, nós teremos o quê? Uma série de fatores. Primeiro, terras que serão improdutivas, animais que desaparecerão. Com isso, o que eu tenho? Mudança no clima. É automático que isso tudo aconteça. Com essa mudança de clima, ou seja, maior aquecimento, eu tenho que correntes... as próprias correntes marítimas vão sofrer influência por causa desse aquecimento. E aí sim, podemos ter o quê? Furacões, tornados, ou seja,
São os resultados da natureza sob a ação do homem, né? Você agiu, a natureza reage. E por fim, terceiro, o aumento da temperatura global. Tá? E o que isso daí pode trazer? Problemas à agricultura, tá? Vamos falar sobre um termo específico? Aqueço, o que acontece? Não produzo, não tenho água suficiente, vou gerar o quê? A fome no mundo, tá? Então, por que é preciso fazer alguma coisa enquanto ainda podemos nos dedicar a isso? Para que nenhuma coisa pior aconteça. Então vejam só, tá? O que a gente faz diante de toda essa estrutura, tá? Nós vamos chegar a uma estrutura de conclusão, ou seja, é preciso respeitar o nosso habitat, é preciso diminuir a emissão de gases tóxicos. Então aqui viria o quê? O meu objetivo com essa estrutura, não é não? Então a minha tese, vejam, o homem precisa pensar, repensar suas relações com o globo terrestre antes que mais um dos males causados ao planeta por ele, tal aquecimento global, torne-se uma catástrofe. Então, qual seria o objetivo, que é, no caso, a conclusão? Tá? Passar a respeitar o nosso habitat. Tá bom? Ou seja, diminuir o fator, a causa principal do aquecimento global, que seria a emissão de gases tóxicos, que vai comprometendo a nossa camada de ozônio, que vai o quê? Fazendo com que a incidência maior do Sol nos atinja, e a partir disso, sim, nós acabamos tendo o quê? Todos os elementos que foram apresentados. Derretimento das calotas, tá? Eu vou ter o desequilíbrio do ecossistema como consequência e automaticamente o quê? Aquecimento, temperatura global maior, eu vou ter problema com a produção de alimentos, e isso tudo vai gerar a minha fome. Então vejam como o desenvolvimento de um debate em cima de um tema nos permite a organização e a criação de um projeto de debate. Então é importante que a gente tenha em mente quais são as perspectivas, quais são os assuntos que estão sendo trazidos hoje em dia pelas bancas, não porque esses temas venham a ser repetidos, mas como o problema é generalizado, de maneiras diferentes, essas ideias podem ser exigidas de você. Além da importância de pensar de fato em todos esses problemas, é ter o quê? Uma visão clara do que está acontecendo e você passar a agir e a pensar dessa maneira para que você, quando tiver de produzir um texto, como é esse o caso, você não fique perdido e fale, mas do que eles estão falando? A consciência dos fatos que estão acontecendo no nosso mundo, daquilo tudo que está sendo desenvolvido na nossa história e os debates a respeito desses problemas é que vão garantir o quê? A continuidade dessa preocupação e a nossa habilidade de falar sobre isso. Todos devem se posicionar diante dos problemas. O problema não é fora da nossa realidade. Nós fazemos parte desse problema e não vai adiantar, em hipótese alguma, lamentar depois, tentando transferir a culpa de tudo que aconteceu para outros, sendo que não houve, no momento em que poderia acontecer, pressão para que eles deixassem de produzir isso tudo. Então, é um debate contínuo, presente e importante que deve estar acontecendo. Tá certo, minha gente? Então, fique ali, muita coisa pela frente ainda com as nossas próximas aulas. Até mais, minha gente.